O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Parte 14. Surpresas em Hebrom. Jesus, João, Judas e Simão Zelote seguiram para Hebrom tentar achar os pastores, os primeiros adoradores de Jesus. Encontraram 3 homens pastoreando na região. Com o sol batendo em suas vestes, Jesus parecia um anjo luminoso. Sabia que eram eles. A paz esteja convosco. Quem és? Alguém que vos ama. Seria o primeiro em 30 anos. De onde vens? Da Galileia. O pastor mais velho olhou-o atentamente. Da Galileia? De que lugar, Senhor? De Nazaré. Diz-me então, terá voltado para lá um menino com a mãe chamada Maria e um homem chamado José? Um menino ainda mais bonito que a mãe, flor mais bela jamais vista. Nasceu na época do registro. Depois fugiu para a grande sorte do mundo. Daria a vida para saber se está vivo. Por que dizes que foi para a sorte do mundo? Porque era o Messias, e Herodes queria matá-lo. Na época perdi a mulher e os filhos degolados. Fui perseguido como assassino porque o conheci. Vivi como animal até encontrar este patrão. Mas é cruel demais. Se uma ovelha se fere ou se um lobo mata um cordeiro, sou espancado até o sangue, além de cobrar 3 vezes o valor. Tenho sofrido demais, mas nada importa. Um dia o Altíssimo me permitirá ver e saber sobre o seu Messias. Eu bem poderia ter retribuído o mal com o mal, mas sempre perdoei e quis ser honesto, porque assim os anjos nos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O Messias já nasceu, os anjos não me mentem, e não estavam bêbados como falam. Este é o Levi, foi ele o primeiro a ver o anjo. Era pequeno ainda. Foram palavras escritas com fogo no coração. Até hoje a repetimos para termos forças e conforto em nome dele e da mãe. Afinal, quem procurais? Jesus Cristo, o Salvador. Sou eu quem procurais. Os 3 se prostraram chorando. Jesus sentou-se ao lado. Vim dividir o pão e receber de vós conforto. Também sou perseguido. Em vós encontro o que busco. Amor, fé e esperança que resistiram 30 anos. Os pastores estavam cada vez mais comovidos. Contaram a sorte de cada um e o quanto lutaram para defender a verdade revelada. Isaac morava perto, mas estava paralítico. Samuel morrera. José foi queimado vivo para salvar a mulher e o pequenino José, que agora os acompanhava. Com a ajuda de Zacarias, os outros conseguiram trabalho no anonimato, em outras regiões. Jesus escutava atentamente. Ensinou-lhes a chamá-lo de mestre e fizeram a oração do glória a Deus. Depois dividiram o pão, enquanto Jesus contava sobre a fuga ao Egito. Elias foi correndo avisar Isaque, que à porta do barraco pedia esmola. A surpresa foi tão grande que parecia que ia desfalecer. Ao saber que Jesus queria vê-lo, colocou-se em pé e, de olhos arregalados, deu passo. E saiu correndo aos gritos, até prostrar-se aos pés de Jesus. Senhor, estás vivo, todo o resto já é passado. Queres ser meu discípulo, Isaque? Contarás quem sou apesar das ameaças? Não me canso de falar de ti aos meninos de ontem e de hoje. Sempre contei de ti, dos anjos, da estrela, dos magos e, claro, de tua mãe. Ela ainda vive? Sim, e ainda a verás. Maria, dizer este nome é como ter mel na boca. Foram visitar o túmulo de Samuel em Hebrom. Judas estava inquieto. Queria que Jesus fosse primeiro a Queriote. Nós iremos, Judas. Por mim ainda não sofreste nada. Eles sofreram 30 anos sem trair minha lembrança. Veneraram-me como Deus e por mim aguardaram. Se eram amigos de Deus, por que sofreram tanto? Assim como Ana que vos fez bem? Judas, concluís que me amas, amar traz infortúnios. Lamento ver-te tão preocupado com o que é humano. Julgas como muitos. Mas se é por ignorância, não é erro. Apenas um juízo imperfeito, como o de uma criança. Vim para fazer-vos adultos, capazes de discernir o verdadeiro do falso, o bom do mal, o melhor do que é só bom.
Escutai, a vida é um tempo de espera. Diria que é o limbo que Deus vos dá para provar de se sois filhos ou bastardos. Chegando à cidade, foram direto à antiga casa de Zacarias, protegida com altos muros de ferro. Elias estava perplexo. Tudo havia sido remexido. Nem o sepulcro de Samuel havia restado. Logo que João Batista foi preso, a casa passou a ser de Herodes e usada como bordel de suas amantes italianas. Do portão, uma linda jovem os convidou a entrar. Jesus a olhou com seriedade. Nada disse. Mas Judas a xingou. Sua despudorada, não nos profanes sua cadela. Jesus reagiu. Quem pode afirmar, jamais desejei o fruto de Eva? Se por fraqueza vos sentis incapazes de vos aproximar, afastai-vos. Mulher, eu gostaria de entrar. Esta casa foi de parentes. Entra, Senhor, se não sentes nojo. Jesus entrou sério e solene. Ela não ousava se mexer. Porém, os xingamentos dos que passavam a feriam demais. Correu para os fundos, enquanto Jesus, aos pés da escada, olhava através da porta entreaberta. Por entre arbustos, ela se aproximou. Qual o teu nome, Senhor? Jesus. O meu é Aglai, que quer dizer vício, e o teu? O meu quer dizer Salvador. A quem salvas? Aos que têm vontade de salvação. Estou perdida, morta. Sou aquele que dá a vida. Mas sou sujeira e mentira. Eu sou pureza e verdade. Tu és também bondade. Não me olhas, não me tocas, não me humilhas. Tens piedade de mim. Tem pena de ti e da tua alma. O que é alma? O que distingue o homem do animal? Poderei ver-te ainda, Senhor? Quem me procura me encontra. Nada impede que vás ao lugar em que estiver. Meu nome será gritado pelas ruas. Adeus. Jesus viu a perplexidade que causou em todos. Dirigiu-se à sinagoga, onde foi impedido de entrar. Havia se dirigido a uma meretriz. Até saírem de Hebrom, permaneceu em silêncio. Depois rebateu o insulto de Judas. Pois vos digo que virá o tempo em que os pagãos adorarão o verdadeiro Deus, e o povo do Senhor estará imundo de sangue, de um imenso delito. Um delito que, comparado às meretrizes que vendem suas carnes e suas almas, não será nada. Os pastores ficaram em Hebrom. Jesus e os discípulos seguiram viagem, convictos de que não foram ouvidos em Belém nem em Hebrom. Chegaram ao subúrbio de Queriote, onde Judas tinha uma casa de campo. Sua mãe, de olhos mansos e tristonhos, saiu no pomar para recebê-los. Eu te saúdo, rei de Israel, e se prostrou. Paz a ti, mulher, e ao teu filho. Ah, sim, ao meu filho. Suas palavras pareciam um suspiro. Levanta-te, mãe, eu também tenho mãe, e não posso permitir que te abaixes assim. Em nome dela, eu te beijo, mãe. Ela é tua irmã no amor e no destino doloroso de mães dos assinalados. Que quer dizer isso, mestre? Jesus não respondeu. De mãos dadas com ela, entraram no salão. Muita bebida e frutas à disposição. A serva trouxe água e toalha para que a mãe lavasse seus pés. Não, mãe, mãe é coisa muito santa, principalmente quando é honesta e boa como és. Ei, Senhor, para o nosso Messias, creio que fiz conforme Judas me pediu, uma sandália de pele vermelha iguais a dele. O que é isso, Judas? Não és rei e Deus? Precisa de se impor também nas vestes. Mandei fazer uma de linho rebordado com pedras. O que fizeste, Judas? E a pobre mãe trouxe uma veste de linho, cheia de franjas, cinturão com pedrarias e um longo manto para completar o traje. Jesus olhou para Judas com severidade, mas não o rebateu. Sentiu pena do esforço daquela mãe e as vestiu. Depois, com todos à mesa, Judas exultava em poder ostentar suas taças de prata. Queria mostrar que era alguém de posse. E o resto, mãe, está tudo acertado? A mãe, atenta em servi-los, estava temerosa. Não sei se fiz tudo certo. Fui criada aqui e não sei os usos e costumes dos reis. Jesus se indignou.
O que fizeste, Judas? Não és o prometido rei de Israel? Então, é hora do mundo saudá-lo como tal. E isto deve acontecer pela primeira vez na minha cidade, aqui na minha casa. Jesus chamou Judas. Tão pouco me entendeste. Por que rebaixar-me a um poderoso da terra? Não percebes que és uma ofensa à minha missão? Ah, Judas, eu te dei tempo para pensar. Falei claro desde a primeira vez. Porque sei, sim, eu leio o que há em ti. Vai-te embora, Judas. Não faças mal a ti nem a mim. Vai, é melhor. Tens soberba, prepotência, tendência para a mentira. Não és apto para esta obra. Vai pela tua estrada e abre caminho no mundo. É isso que desejas, mas não fiques comigo. Serei proclamado rei no madeiro da cruz pela traição de alguém que não entendeu nada. Alguém que, pela soberba, sensualidade e avareza, terá gerado um nó de serpentes que servirão de correntes a mim e de maldição a ele. Isto é uma censura grave. Portanto, deves calar. Judas lançou-se de joelhos. Eu te amo, mestre, não me rejeites. Sou soberbo, mas não me mandes embora. Queria prestar-te honras para que pudessem imitar. Jesus, Jesus, basta, Judas. Jesus parecia exausto. Não me humilhes perante a cidade, avisei que viria com o rei de Israel, mas eu juro que não jures nada. Vamos. Um belo carro ornado com almofadas púrpuras os aguardava. A multidão acenava com bandeiras e ramos, gritos de júbilo e reverências. Com luxuosa comemoração, Judas recebeu os importantes de Queriote em sua casa na cidade. Pompa, reverências, discursos e grande falsidade. Jesus agradeceu e pronunciou-se por alguns instantes. O sinagogo fez questão que fosse pregar para o povo. Jesus aceitou e não perdeu a chance de se revelar rei, não só de Israel. No final disse: conheço o vosso pensamento e sei que há um enorme erro de interpretação. Foi-vos dito: vem aí o Messias, e pensaste que Messias e rei fosse a mesma coisa. Elevai vosso espírito bem mais alto, minha realeza é divina. E como devemos chamar-te, se não és rei? Mestre, Jesus, como quiserdes. Mestre eu sou, e sou Jesus, o Salvador. Um idoso levantou-se, contou que anos atrás foi adorar um recém-nascido em Belém e reconhecia em Jesus o Messias. E o que viste por lá? Vi pobreza e limpeza, honestidade e pureza. Vi um carpinteiro gentil chamado José e uma jovem mãe, belíssima, chamada Maria. Diante dela, até os lírios reais se empalidecem. Exaltado e muito feliz, ergueu os braços trêmulos. És o Supremo, o eleito, o Filho descido por amor. E como verdadeira carne, o vejo subir ao eterno. Carne fulgurante, gloriosa e divina. Ó beleza do homem-deus! És rei, sim, não de Israel, mas do mundo. Parecia um rapaz incendiado com o fogo da revelação. Alguns minutos de euforia e tombou morto nos braços de Jesus. Seus olhos viram a verdade. Judas não gostou. Aquele maldito estragou tudo. Maldito? Foi uma graça maior a um verdadeiro fiel que esperou pelo Messias e teve a chance de adorá-lo. Por 30 anos conservou as palavras de minha mãe, e afinal seu coração rompeu-se de alegria. Incinerado pelo fogo de Deus. De volta a Hebrom, Elias contou que a serva de Aglai levou uma bolsa, dizendo que ela queria lhes falar. Tivemos receio e a devolvemos. A serva voltou pedindo que em nome de Jesus a atendessem, e afinal eu fui. Queria saber mais sobre ti, mestre. Mas pouco lhe disse, apenas que és mestre, que ensinas pela Palestina e que és pobre. Elias entregou a bolsa com joias do mais puro ouro. É ouro do pecado, mas se tornará bom se for usado por quem é pobre e santo. Foi o recado de Aglai. Fiz mal, mestre, em falar com ela e pegar as joias? Jesus estava sério. Não, mas não há o que fazer no momento. Nela já existem faíscas suficientes para levantar o incêndio. É preciso queimar os vícios e renascer pelo arrependimento. Agora depende dela.
Não se esbanja fermento em farinha contaminada. Primeiro limpa-se as impurezas. Se a alma acolhe, a primeira purificação começa. A segunda acontece com a triagem da própria alma, que se compara com o ser que se revelou e se horroriza. Esta jovem já tem o mínimo para mudar se quiser, sem que a perturbemos. Tudo serve para perturbar uma alma que se purifica. A curiosidade, os zelos imprudentes, os extremismos e a excessiva piedade. Que nenhum de vós tenha a tentação de querer fazê-los. Agora, partamos daqui. Próximo capítulo, preparando a missão.